Ensino bíblico, louvores, oração pela sua vida. Começa agora o seu programa Aprendendo a Palavra. Apresentação: Pastor Gilberto Costa e missionária Fátima Coimbra, do Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Muito boa tarde, queridos ouvintes. A paz e a graça de Jesus a todos aí que estão nos ouvindo na nossa programação aí no seu programa Aprendendo a Palavra. Sejam muito bem-vindos. Quem vos fala aqui é o pastor Gilberto Costa, do Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. É uma bênção estarmos juntos aqui e é uma maravilha podermos estar todos os dias com vocês, sempre nesse horário do almoço, de segunda a quinta-feira, sempre do meio-dia às 2 horas da tarde. E é uma maravilha, nesse horário do almoço aí, a gente poder ter também um alimento espiritual, não é? Além daquele alimento gostoso que você está aí provando agora, podermos também alimentar o nosso espírito. Afinal de contas, foi o próprio querido Senhor Jesus que disse que nem só de pão viverá o homem, não é? Mas também de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, isso é maravilhoso, nós estarmos aqui para receber do alto, receber do Senhor essa direção, para receber a palavra em doses diárias. E cada dia, queridos, nós estamos abordando um tema onde nós podemos passear pela Bíblia e verificar como Deus trata esse tema com a coroa da criação, que é o ser humano, com a única parte da criação onde Deus falou assim: façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Olha que coisa linda. Então saiba, você que está me ouvindo aí, que você, eu, nós seres humanos, somos a única parte da criação que é a imagem e semelhança de Deus. Somos os únicos onde Deus soprou nas nossas narinas o fôlego da vida, como diz a Bíblia lá em Gênesis, e aí o ser humano se tornou alma vivente. Então isso é maravilhoso demais, isso aí é impressionante e é um grande privilégio que nós temos como criaturas que somos imagem e semelhança desse nosso paizinho amado, querido, que é o nosso Deus. E hoje nós vamos tratar de um tema, queridos, que é fantástico, é uma coisa que talvez vá te chocar pelo lado bom, é uma coisa que talvez vai deixar você surpreso com esse nosso Deus querido e tão amado. Porque nós hoje vivemos no mundo, não é? Nós estamos vivendo nesse mundo onde os valores do mundo, quais são hoje, hein? Você já parou para pensar nisso? E perguntar assim, quais são os valores que estão dominando o mundo? E aí, quando eu falo valores, para você entender bem, é o seguinte: o que tem sido de maior importância para as pessoas? Isso aqui é um valor para uma pessoa. Valor que eu estou falando aqui não é um valor monetário, não é dinheiro que eu estou falando. Estou falando daquilo que é importante na vida das pessoas, né? E aí eu chamo você, ouvinte, para uma reflexão, para você pensar junto comigo assim: como é que eu sei o que é importante para um grupo de pessoas? Como é que eu sei? Basta ver a quantidade de tempo que a gente investe, que a gente gasta nas coisas, não é? Naturalmente, aquilo que você gasta mais tempo tem a tendência de ser aquilo que você dá mais importância, não é assim?
Normalmente aquilo que você passa mais tempo praticando, aquilo ali reflete o que você mais dá valor na sua vida. Então, se você passa muito tempo cuidando da sua família, educando seus filhos, conversando com a esposa, o marido com a esposa com o marido, conversando com os filhos, né? O pai e a mãe com o filho e a filha e vice-versa. Então significa que se você investe muito tempo aí, significa que um valor importante para você é a família e o avanço da sua família e o diálogo na sua família e também a harmonia na sua família, não é? Se você investe muito tempo com os amigos e se você passa esse tempo com os amigos contando piadas pesadas, falando de pornografia, falando de sensualidades, não é? Falando palavras sujas, pesadas, palavrões, não é? Bebendo, tomando álcool, não é? Bebendo, a gente já teve aqui um programa sobre álcool, né? A gente pôde descobrir que o álcool da bebida alcoólica é o etanol, não é o mesmo álcool colocado no tanque do carro. Então, ele tem o efeito entorpecente, não é igual, similar ao efeito da maconha, da heroína, da cocaína, não é? É apenas uma outra substância, não é, que as pessoas usam para fugir da realidade, né? Então, se você gasta muito tempo nisso, significa que isso é um valor para a sua vida. Isso é algo que você considera importante e essencial para a sua vida. E assim a gente começa a ver, queridos, a verdade na nossa vida, sabe? A verdade da nossa vida como ser humano, e aí cada um como ser humano tem vários papéis que exerce, né? Você na sua casa, você pode ser pai, se você já tem filhos, né? Você também é marido, se você é casado, você também é funcionário de uma empresa, você como funcionário, você é ao mesmo tempo chefe às vezes e subordinado, né? Porque você tem pessoas que estão subordinadas a você, nas quais você tem autoridade, sobre as quais você tem autoridade, e você tem também chefes acima de você para os quais você deve satisfação, né? Então, você é chefe, é subordinado, é marido, é pai, é filho, né? Se seus pais ainda estão vivos. Mesma coisa a mulher, né? Dona de casa, é esposa, é profissional, é trabalhadora, é chefe, é subordinada, é filha, é neta, né? Então nós temos vários papéis aí na nossa vida e não adianta a gente falar o que é mais importante para nós na vida. Não é um bom parâmetro, uma boa maneira da gente identificar o que é importante para cada pessoa. Você quer saber o que de verdade é importante para cada pessoa? É só você medir o tempo que essa pessoa dedica para cada coisa no seu dia a dia. Imagina que a gente pudesse ter ao longo do nosso dia uma maneira de automaticamente medir cada tarefa que a gente faz. Tem pessoas que são assim, né? São muito organizadas, fazem uma agenda, não é? Onde registram, ou então escrevem um diário, né? Onde diz, ó, no dia de hoje eu fiz isso, fiz aquilo outro. Mas a maioria das pessoas não tem tempo e não consegue fazer isso, né? Mas se a gente pudesse fazer isso, seria muito interessante, ao passar de alguns dias, de alguns meses e até de alguns anos, a gente poder voltar a esse registro, a esse diário, a essa agenda e poder fazer uma análise disso aí, desse registro, e poder identificar, de repente, quanto tempo a gente gastou em cada coisa que a gente faz. E ali sim, analisando esses dados, você verá quais são os valores que dominam a sua vida, em que você tem investido seu tempo de verdade, não é? Então isso é muito interessante. E isso hoje é uma coisa, o tempo, né? O uso do tempo, o investimento do tempo, é algo que tem sido um grande problema para o ser humano moderno, não é? Ninguém tem mais tempo para nada, é o que todo mundo diz, né? Ninguém tem mais tempo para nada. A gente já escuta
esse tipo de palavra faz muito tempo, né? Já fazem alguns anos, décadas até, que a gente escuta isso, né? As pessoas hoje estão correndo muito, pastor, para cima e para baixo, ninguém tem tempo para mais nada, a pessoa mal dorme direito, já tem que ir para o trabalho e tal, a correria da vida, do dia a dia. Mas é interessante a gente ver que, muito embora muitas pessoas falem, né, que ninguém tem tempo para nada, quando chega de repente uma novidade, algo que não existia antes, né? Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês, as redes sociais, né? Quem se lembra como era a vida há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, né? Não existia o Facebook, não é? Não existia o WhatsApp, não existia o Twitter, não é? O Instagram, as redes sociais, não é? Então, como era a vida antes das redes sociais? Ninguém sabia o que era, não existia, e é uma coisa relativamente nova, né? Que começou a ser usada em massa. Hoje em dia, praticamente quase todas as pessoas têm uma página no Facebook, tem um perfil no Instagram, tem um perfil no Twitter, né? Tem o WhatsApp. Embora muitas dessas coisas sejam usadas para evangelizar, para trabalhar, né? Para fazer coisas interessantes, até para falar da palavra de Deus, né? Para espalhar a palavra de Deus, que é uma coisa muito bacana. Mas, por outro lado, a gente vê quanto tempo as pessoas têm investido, né? Muito tempo as pessoas têm investido em quê? Em ficar navegando, né, nessas redes sociais, Facebook, Twitter e tudo mais, e muitas vezes com que objetivo, né, de navegação nessas redes sociais? Muitas vezes com o objetivo de conseguir saber da vida das pessoas, não é assim? Então as pessoas entram lá no Facebook, né? Vou entrar aqui no Facebook que eu quero ir lá saber como é que está a fulana, se está namorando, se não está, se está solteira, se está casada, se está com alguém, se não está, por onde anda fulana, né? Quer dizer, que viagens tem feito. Então a gente vê que essa é uma questão interessante, né? As pessoas com essa necessidade de saber da vida dos outros, né? Então, de repente, quantas horas nós temos visto que a pessoa tem gasto, não é? Justamente com essa necessidade de saber. E parece que dá uma agonia, né, ouvinte? Seja sincero aí. Parece que a pessoa tem assim uma agonia para querer entrar, para querer saber se de repente o Facebook ficar fora do ar ou as redes sociais, parece que dá um desespero na pessoa, é como se faltasse ar, né? É interessante. Já tem até, não sei se você sabe, ouvinte, mas já tem até lá na Coreia do Sul, que é um país bastante desenvolvido lá na Ásia, a Coreia do Sul, onde a sociedade utiliza bastante computadores e redes sociais e telefones celulares, smartphones e tudo mais, já tem até tratamento psicológico, né? O pessoal já está tratando pessoas que têm síndrome da rede social. São pessoas que, se essa pessoa ficar um dia, 2, sem consultar as redes sociais, a pessoa fica ansiosa, né? Fica com ansiedade, fica nervosa, fica tremendo. Engraçado, tem uma verdadeira crise de abstinência, como se fosse uma droga, né? Quando a pessoa está nas drogas, está no vício das drogas e do cigarro, por exemplo, muitas vezes quando a pessoa decide parar, toma a decisão, não vou parar, e aí muitas vezes é preciso fazer um tratamento, porque a pessoa fica nervosa, fica tremendo. Tamanha é a dependência química, né? Que essas substâncias, são substâncias que vão entrando na corrente sanguínea, né? Ficam armazenadas lá nos neurônios da pessoa, no cérebro, e é difícil uma desintoxicação disso. Fica ali aquela química guardada ali, fica um problema. Agora, imagine as redes sociais, que não é
nada químico, né? Como é que faz nesse caso? Né? Mas é uma necessidade da gente ficar olhando, da pessoa ficar olhando a vida do outro. E aí vem também uma outra necessidade, que as pessoas estão passando por isso agora, que é um desejo quase que incontrolável da pessoa expor a sua própria vida também. Isso também é muito, muito curioso, muito interessante. Ou seja, a pessoa não só sente assim um desejo incontrolável de olhar a vida dos outros, como também sente um desejo incontrolável de expor a sua própria vida. Ou seja, a pessoa acorda de manhã, eu tenho que postar, né? Estou indo tomar banho. Aí, foto da pessoa, bota uma foto assim, a pessoa acordando, né? Com o olho ainda inchado do sono, né? O cabelo todo torto. Aí, estou acordando, vou tomar banho. Aí termina de tomar banho, vai tomar café. Aí bate uma foto do prato do café, né? Do pãozinho, da fruta, do cereal, seja lá como for o seu café, bate uma foto do prato, né? E posta no Instagram a foto com um comentário: aqui o meu café é saudável. Aí depois posta uma foto na mesa: estou tomando café. E aí vai pela estrada, né? Para o trabalho, ou vai de ônibus, ou vai de carro, e vai postando no Twitter, né? Aqui está um trânsito muito forte, na rua tal com tal está engarrafado e tal. E aí chega no trabalho, cheguei. E aí vai, e assim passa todos os dias. Quer dizer, é interessante que é como se fosse aí a síndrome do artista, né? Ou seja, a gente estava acostumado antigamente as pessoas lerem nas revistas. Antigamente era revista, não tinha internet, né? Hoje é na internet. O interesse das pessoas comuns pela vida dos artistas, né? De saber, a atriz tal está namorando com o ator tal, né? Qual vai ser, o ator tal foi visto na balada, na boate tal, né? A atriz tal tomando café, a atriz tal na praia, e por aí vai. Hoje em dia, todas as pessoas estão com síndrome de artista, não é? Todo mundo quer expor a sua vida, e é interessante que isso vai criando no coração da pessoa um desejo de ser acompanhado, não é? Um desejo de que haja um público interessado em acompanhar a sua vida. Então todo mundo fica muito preocupado com a quantidade de seguidores que tem, não é? Nas redes sociais, com a quantidade de pessoas que seguem no Twitter, que seguem, quantidade de amigos, entre aspas, né? Das pessoas que seguem no Facebook, no Instagram. E tenho visto também muitas pessoas agoniadas, porque quando faz uma postagem no Facebook ou no Instagram ou no Twitter, as pessoas ficam agoniadas esperando para ver a reação desse público, entre aspas, né, que acompanha. Então, se demorar muito para alguém curtir ou para alguém fazer um comentário ou falar alguma coisa, a pessoa já fica logo agoniada, pensando: eita, ninguém curtiu a minha foto que eu coloquei, ninguém curtiu o comentário que eu fiz, né? Então é muito interessante essa questão. Então isso gera uma série de ansiedades, né? A pessoa fica também ansiosa para que alguém curta, né? Aquela coisa, como se fosse mesmo um artista, não é? Um ator de cinema, uma atriz de cinema, preocupado com a popularidade, assim, pensando: olha, que o artista, né, que vive da popularidade, que vive do público, se ele posta alguma coisa e ninguém fala nada, o artista fica preocupado, né? Então eu acho que eu não estou muito popular mais, né? Meus seguidores, a quantidade de seguidores tem diminuído. Eu faço uma postagem, ninguém liga, ou pouca gente faz o like, né? Faz o gostei. Então é uma preocupação do artista, mas aí é uma preocupação profissional, não é? Porque o salário do artista varia conforme a quantidade de público que ele consegue sensibilizar, não é? Conforme a quantidade de seguidores. Mas as pessoas estão fazendo isso, né? Estão se colocando como artistas
e querendo se expor, né, e querendo acompanhar a vida dos outros. Então, por que Deus trouxe esse assunto hoje, queridos? Porque, pastor, então o senhor está querendo dizer que a rede social é ruim, que é uma coisa do diabo, que a pessoa que segue a Jesus não deve ter uma rede social. Não é isso que eu estou dizendo, né? Como tudo que existe no mundo, como toda ferramenta, como todo objeto que existe no mundo, cada objeto, né, pode ser usado para o bem ou para o mal, não é? O objeto em si, ele não contém o bem nem contém o mal, né? Vou dar um exemplo. Se você pegar uma faca bem afiada na sua casa, você pode fazer uma coisa boa com ela, que é cortar uma carne deliciosa, né? E preparar essa carne. Já pensou aquela picanha deliciosa, aquela maminha na chapa? Que delícia, hein? Nessa hora do almoço, então você prepara uma refeição maravilhosa, você abençoa a sua família, não é? Prepara e todo mundo come, se delicia e elogia. Que delícia, mamãe, que maravilha, como tá gostoso. Tá aí um uso abençoado de uma faca, né? Mas essa mesma faca pode ser usada para tirar a vida de uma pessoa, não é? Então, do mesmo jeito, a pessoa pega uma faca, ataca uma outra pessoa e tira uma vida, não é? Que poderia viver ainda por muitos anos à frente e fazer grandes maravilhas, né? Quem sabe essa vida poderia ser um grande pastor, uma grande pastora que iria pregar o evangelho para multidões, e é uma vida tirada, né? Quem sabe seria um grande empresário, uma grande empresária que iria gerar empregos para muitas pessoas. Quem sabe essa vida seria uma vida que iria ali tocar muitas pessoas, mas foi tirada por uma faca. Então, veja, o mal está na faca? Eu pergunto a você, querido ouvinte. A faca em si mesma, ela contém algum mal ou algum bem? Não é? A faca é apenas um objeto inanimado. Quer dizer, o que quer dizer inanimado? Não tem vontade própria, não é? A faca está lá, quietinha na cozinha, e conforme o uso que você faz dela, ela pode se transformar numa bênção ou numa maldição, não é assim? Então, do mesmo jeito, a rede social, né? A rede social, se ela fica lá quietinha, ela está lá quietinha. Está lá o Facebook, o Twitter, o Instagram, o WhatsApp. Estão lá, são ferramentas à nossa disposição na internet. Estão quietinhas lá. Se ela continuar lá quietinha, ela em si mesma, ela não traz um mal, nem um bem, não é? Agora, a partir do momento que eu pego essa ferramenta, né, como a pessoa pega a faca na mão, e aí, qual é a decisão? O que fazer com essa faca? Vai para a cozinha cortar uma carne e cozinhar, ou vai para fora de casa matar uma pessoa? Então, a mesma coisa. Criei um usuário na rede social, e agora? O que eu faço? Criei um usuário no Facebook, criei um usuário no Twitter, criei um usuário no Instagram e no WhatsApp. Cadastrei meu telefone. O que faço agora? Bom, é que nem igual a faca. Depende do que você vai fazer, né? Você pode entrar no Facebook e fazer usos maravilhosos, abençoados. Por exemplo, você pode encontrar pessoas que você não vê há muito tempo e gostaria de rever, não é? De repente, antigos colegas de escola, antigos colegas de trabalho, né? De universidade, colegas de ministério, né? Pessoas com as quais você perdeu contato e que hoje você gostaria de rever, gostaria de dar uma palavra de Deus, ou apenas rever para relembrar os tempos bons, não é, da juventude, ou então você gostaria de pedir perdão a uma pessoa que no passado você maltratou muito e hoje você, mais madura, você vê que fez errado, né? Então você gostaria de encontrar essa pessoa e pedir perdão, e você não sabe onde está essa pessoa, né? Como vai encontrar uma pessoa com a qual a gente perdeu o contato, né? Então hoje a rede social é fantástica para isso, né? Você, como quase todo mundo tem uma página no Facebook, ou no Instagram, ou nas outras, então você pode tentar procurar pelo nome da pessoa, né? E aí tentar encontrar aquela pessoa com quem você quer falar. Então, uma bênção, né? Um bom uso da rede social. De repente você quer postar na rede social a palavra de Deus, você quer regularmente, aí todos os dias,
passar um versículo, passar uma mensagem, gravar um áudio, gravar um vídeo sobre a palavra de Deus, ensinando as pessoas. Glória a Deus por isso, faça. Se o Espírito Santo toca o seu coração para fazer isso, faça. Não deixe de cumprir, não, as maravilhas que o Senhor coloca no seu coração. Não fique pensando que você não pode, que você não é capaz. Eu não tenho cargo, eu não sou pastor, eu não sou diácono, eu não tenho um cargo específico na igreja, então eu não posso. Não, negativo. Onde é que Jesus disse que a pessoa sem cargo não pode pregar? Pelo contrário, o Senhor Jesus nos diz, na sua palavra, que nós somos, você que já encontrou Jesus no seu coração, você que já recebeu, já aceitou o governo de Jesus na sua vida, você é dito na palavra de Deus que esse tipo de pessoas que já é governada pelo Senhor Jesus se torna rei e sacerdote. Não sei se você sabia disso. Está lá na palavra de Deus dizendo: olha, você que já tem o governo de Deus sobre a sua vida, você é rei e sacerdote. Ora, o que é um sacerdote, segundo a palavra de Deus? Sacerdote é aquele que faz a mediação que fica lá apresentando as pessoas a Deus. Veja que coisa mais bonita, né? Então, a palavra de Deus nos garante isso, que nós somos reis e sacerdotes, não é? Então, isso é uma coisa bonita, uma coisa bacana de se ver, não é? Nós temos que ter realmente todo carinho, né? Toda atenção. Se Deus colocou no seu coração de você realmente fazer alguma coisa, jamais se reprima dizendo assim: eu não posso, pastor, não posso, eu não consigo, eu não estou preparado. Não está mesmo não, nem você nem eu que estou falando com você aqui na rádio. Você acha que eu estou preparado para alguma coisa? Você acha que o que eu estou falando aqui para você nesse momento no programa é algo que vem da minha cabeça? É algo que vem do meu coração? É do meu estudo? Não, queridos. Isso que a gente fala aqui para vocês é algo que a gente ora a Deus pedindo a direção, e o Espírito Santo, que é dito na Bíblia como sendo o nosso grande professor, né? Ele faz o que, o nosso grande professor? Ele nos capacita, nos ensina, ele derrama aquilo que você vai falar, aquilo que ele quer que você fale, né? Para você ter uma ideia, por exemplo, hoje é muito interessante. Hoje, por exemplo, esse assunto que eu estou falando para você, eu tinha programado outro assunto para falar. Mas o Senhor, quando a gente começou o programa, o Senhor começou a revelar esse assunto que eu estou tratando com vocês, e aí Ele trouxe essa bênção desse assunto para nós falarmos. Então, veja que coisa mais bonita, né? Veja como Deus faz tudo bonito, tudo perfeito, né? Tudo maravilhoso. Então, nós temos que realmente obedecer a essa direção do Senhor, não é, para as nossas vidas. Então, você pode fazer bom uso da rede social, não é? Você pode fazer campanhas humanitárias, não é, para ajudar as pessoas. Você pode discutir política respeitando as opiniões contrárias, não é? Sendo educado, sem xingar as pessoas, não é? Sem querer eliminar o seu adversário político, né? Lembrando que se alguém tem alguma ideia diferente da sua, essa pessoa não merece ser eliminada, não é? Essa pessoa pode ser contestada por você, não é? Pode ser, você pode discordar das ideias dela, mas você não deve querer que a pessoa seja eliminada, não é? Porque aí fica a sua voz sozinha, não é? Aí não há mais diálogo, não é? Então tudo isso são bons usos. Agora,
E o mau uso, pastor? Então, você pode querer dedicar o seu tempo na rede social para ver a vida dos outros, não com o objetivo de abençoar, mas para sentir inveja, para ficar triste, porque aquela pessoa conquistou alguma coisa, não é? E está fazendo um passeio, fez uma viagem ao exterior, pronto, você ficou triste. Porque você não consegue ir, você desejaria ir, mas não vai, não tem condições, e você não se conforma e fica triste, chateado com aquela pessoa que conseguiu ir. Veja que interessante, né? Outro mau uso, por exemplo, você fez uma viagem, comprou alguma coisa boa e você fica com aquela necessidade de postar na rede social para provocar inveja nas pessoas, né? De repente, o seu objetivo é colocar e já falar assim, eu quero que fulana veja, eu quero que fulano veja, que eu quero que ele morra de inveja com essa viagem que eu fiz, com esse carro novo que eu comprei. Então tá aí o mau uso, né? Pode usar a rede social, por exemplo, para praticar o adultério, né? Para ficar se relacionando com pessoas fora do seu casamento e ficar praticando traição virtual, né? Então são maus usos das redes sociais, lembrando que a rede social em si ela não tem o mal nem o bem, mas aí vem o bom uso e o mau uso do nosso tempo. Então, recapitulando o que nós começamos a falar, quais são os seus valores? Pare para pensar agora. A resposta que nós demos aqui é: os valores de uma pessoa a gente pode medir não pelo que a pessoa fala que são seus valores, mas pelo tempo que a pessoa dedica a cada coisa que ela faz. Então, vá pensando nisso aí que eu estou lhe falando. Pense nisso. Pense aqui, a gente vai fazer um intervalo agora para louvar a Deus, para adorar a Deus, para você ouvir alguns louvores e estar mais na presença de Deus. Mas eu queria que durante esse intervalo você fosse resgatando como é o seu dia. Quanto tempo você dedica para cada tipo de tarefa que você faz? Quanto tempo você tem dedicado a Deus, às coisas de Deus? Primeiro as coisas de Deus para você mesmo, para a sua edificação, para você crescer. E também quanto tempo você tem dedicado às coisas de Deus para as outras pessoas, para levar Deus para as outras pessoas. Eu queria que você pensasse nisso e no seu dia a dia. Porque depois do intervalo, nesse primeiro bloco a gente falou um bocado, não é? Mas no próximo bloco, no segundo bloco, nós vamos trazer referências bíblicas para você ter certeza de que essa mensagem que nós estamos falando hoje é algo que vem direto do coração de Deus para abençoar a sua vida, tá bom? Então não saia daí não, daqui a pouco, depois do intervalo, a gente volta, tá bom? Fique então na graça e na paz de Jesus e até já. Tenha intimidade com Jesus aprendendo sua palavra. Ensinamos os fundamentos da fé, tiramos dúvidas da Bíblia e oramos pela sua vida. De segunda a quinta, do meio-dia às 2 na Renovação FM 89.1 e todas as quartas-feiras de 8 às 9 da noite, na Requinte Recepções, Rua José Austrégésilo 156, sentido subúrbio, segunda rua direita após o Estádio do Arruda. Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Aprenda com a gente e continue firme na sua igreja. Totalmente gratuito, não há dízimos nem ofertas, porque somos um ministério de ensino. Informações 986291752. Tenha intimidade com Jesus aprendendo sua palavra. Ensinamos os fundamentos da fé, tiramos dúvidas da Bíblia e oramos pela sua vida. De segunda a quinta, do meio-dia às 2 na Renovação FM 89.1 e todas as quartas-feiras de 8 às 9 da noite, na Requinte Recepções, Rua José Austrégésilo 156, sentido subúrbio, segunda rua direita após o Estádio do Arruda.
Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Aprenda com a gente e continue firme na sua igreja. Totalmente gratuito, não há dízimos nem ofertas, porque somos um Ministério de Ensino. Informações 986291752. Glória a Deus, queridos ouvintes, estamos de volta. Amém. Deus é bom, não é? Estamos de volta para o nosso segundo bloco aqui da programação do seu programa Aprendendo a Palavra, trazido para você pelo Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. E quem está falando com você aqui é o pastor Gilberto Costa. E é uma maravilha poder tratar desse tema com você hoje, né? Que é o tema de quais são os seus valores. Um tema que Deus trouxe agora, mudando até a nossa programação para hoje, mas Deus sabe todas as coisas, não é? O Espírito Santo de Deus é soberano e dirige aquilo que a gente vai falar, e isso é maravilhoso. Se Ele está ministrando esse assunto agora, é porque é algo que Ele precisa falar, Ele precisa tratar com várias pessoas que estão nos ouvindo hoje, não é? Então, glória a Deus por isso. Vamos obedecer ao Espírito Santo e dar glória a Deus porque Ele nos dirige, Ele é o nosso professor. Já tivemos um programa aqui sobre o Espírito Santo, onde nós ensinamos que o Espírito Santo é nosso professor. Ele é que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Ele é o nosso consolador. Ele é que intercede, então Ele é o nosso intercessor junto a Deus. Então é o nosso consolador também. Ele é que não nos deixa esquecer nada do que Jesus nos ensinou. Então é uma maravilha. As funções do Espírito Santo são ricas e maravilhosas. Mas hoje nós estamos falando de quais são os valores das pessoas, não é? Quais são os seus valores, ouvinte? Nós estamos perguntando isso. E no bloco anterior, no nosso primeiro bloco, nós estávamos dizendo o seguinte, que o valor de uma pessoa é medido, os valores de uma pessoa, ou seja, o que é importante para você nessa vida, é medido não pelo que você fala que é importante, mas é medido pela prática, né? Pelo que tipo, por quanto tempo você tem dedicado a cada coisa que você faz na sua vida. Então, através desse tempo dedicado às coisas na sua vida, é que a gente consegue saber, na realidade, quais são os seus valores, não é? Através das práticas. Não é à toa que Jesus disse que a gente conhece a árvore pelos frutos que ela dá, não é? Então não adianta a gente olhar para uma árvore e dizer, aqui é uma laranjeira, dá laranja. E aí chega perto da árvore, pega no galinho da árvore e tem uma manga. E aí? Ah, mas eu falei que era laranjeira, mas a árvore está dando manga, então é mangueira, não é laranjeira, não é? Então é pelo fruto. Então eu e você, todos nós temos que avaliar quanto tempo nós estamos dedicando para cada coisa. E aí a gente passou o primeiro bloco inteirinho falando, por exemplo, das redes sociais, né? Como elas podem ser uma bênção ou uma maldição, a depender do uso que a gente faz. Como tudo na vida, né? Como a faca, né, que nós demos o exemplo no primeiro bloco, uma faca pode servir para preparar uma refeição maravilhosa, cortar carne, né, e preparar um prato delicioso, ou também para tirar a vida de uma pessoa. Então, o bem e o mal não estão nas coisas em si, né, mas está no uso que a gente faz dessas coisas, né? Então, um outro exemplo interessante que me ocorre agora, antes de existirem as redes sociais, que é essa coisa que faz as pessoas investirem tanto tempo, né, passado na frente do computador ou do telefone celular, olhando a vida dos outros, né, postando a sua vida, se expondo, né? Também existia o que? Antigamente era a televisão, não é? Principalmente as novelas e séries, não é? Muito antigamente as novelas e mais modernamente as séries de televisão. E aí a gente não pode dizer que, mas isso é do diabo, a televisão é ruim, a televisão em si tem um mal. Não. A televisão é um veículo
que pode ser usado para o bem ou para o mal, não é? Tem novelas e séries que ensinam coisas ruins, como se fossem normais, mas existem programas na televisão que são uma bênção, né? Que não só ensinam a palavra de Deus, como também tem programas que ensinam conhecimento científico, conhecimento histórico, conhecimento político, econômico, né? Que são uma bênção para tirar a pessoa das trevas aí da ignorância, né? Então isso é muito bom. Então veja que não é o bem e o mal que está na coisa em si, né? Na TV, na rede social, mas é como a gente usa essa coisa. E, em última instância, como a gente gasta o nosso tempo, porque na prática é o que mostra aquilo que a gente dá mais valor, não é? Então eu queria trazer uma palavra de Deus para embasar tudo isso que a gente está falando já há tanto tempo aqui no programa, que você abrisse aí a sua Bíblia. Vamos juntos aí no Evangelho de Mateus. Vamos lá comigo, é Novo Testamento, Evangelho de Mateus, ok? Lá vai no índice, né, da sua Bíblia, você já sabe dessa dica, né? Nada de ficar folheando a sua Bíblia para lá e para cá, vai na página de índice, vê lá Novo Testamento, aí você vai encontrar Evangelho de Mateus. Encontrou a página, você vai lá na página certinho, abre lá na página, e ali você vai buscar o capítulo 6, Mateus capítulo 6, vai lá, Mateus capítulo 6, a partir do versículo 19. Mateus capítulo 6, versículo 19. Encontraram aí? Então, Mateus, se você não está com a sua Bíblia, anota que a gente vai ler Mateus capítulo 6, do versículo 19 até o versículo 21, que a gente vai ler. Então, encontraram aí? Mateus capítulo 6, a partir do versículo 19. Se você não encontrou, anota aí no seu caderninho para você depois buscar. Diz assim a palavra de Deus. Eu estou usando aqui a versão Almeida, revista e atualizada nesse momento, e o título, né, essa versão revista e atualizada da tradução de João Ferreira de Almeida, ela tem subtítulos, né? Esses subtítulos não são originais da Bíblia, foram os tradutores, os organizadores da Bíblia que colocaram, mas são títulos interessantes que nos ajudam a saber do que está se tratando aquele grupo de versículos que vem a seguir. Ajuda bastante aqui no estudo bíblico. Então, na minha Bíblia aqui está assim, o subtítulo é Os Tesouros no Céu. Então, qual é o contexto aqui? Jesus aqui ele está falando, está ensinando aqui as multidões, e ele derrama aqui um preciosíssimo conhecimento. Coisa que realmente é para a gente ter a vida transformada. E aí Jesus diz o seguinte, olha, não acumuleis, versículo 19, Mateus 6, 19, não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra. Eita, olha. Onde a traça e a ferrugem corroem e onde os ladrões escavam e roubam. Eita, pastor, o que quer dizer isso? Bom, Jesus está ensinando aqui que a nossa prioridade nesse mundo não é acumular tesouros na terra, não é? Porque na terra ele está dizendo o quê? Que a traça e a ferrugem corroem e o ladrão escava e rouba. Então, que tipo de tesouro é esse? Quando a gente fala em acumular tesouro na terra, a pessoa pensa logo em dinheiro, né? Dinheiro, bens. Realmente não deve ser a nossa prioridade, né? Acumular esse tesouro na terra em termos de bens, porque são coisas que vêm e vão, não é? Os bens você ganha, você perde. Se os bens forem a sua prioridade na vida, vai ser muito fácil você acabar negligenciando outras coisas
para tentar acumular bens, né? Então, se os bens são sua prioridade, talvez você, assim, na loucura de conseguir mais bens, acabe trabalhando todo dia, sábado, domingo, feriado, de noite, de manhã, e aí esquece de cuidar da família, né? Por exemplo. Ou então, o bem é prioridade e a pessoa então pratica no trabalho, faz qualquer negócio. Então mente, engana para fechar aquele negócio, passa o colega de trabalho para trás para ganhar uma promoção, né? Derruba alguém para ficar no lugar da pessoa. Então a gente tem que tomar cuidado, né? Porque quando uma coisa é prioridade e a pessoa não se controla, muitas vezes a pessoa acaba fazendo qualquer coisa, né? Qualquer negócio para conquistar aquilo. E aí, como a gente está tratando aqui de redes sociais, pastor, o que tem a ver que Jesus está falando aqui? Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem e onde ladrões escavam e roubam. Queridos, a rede social, ela tem provocado nas pessoas aquilo que a gente falou no primeiro bloco do programa, como se fosse um desejo de ser famoso, a síndrome do artista, não é? É um desejo que a pessoa tem de ter admiradores, de ter seguidores, de ter um público, uma audiência. É o desejo e a perseguição da fama, né? E a gente tem visto aí testemunhos, né, de pessoas famosas que tanto desejaram essa fama e que depois dizem como a fama tirou a paz dessas pessoas, né? Elas não conseguem mais ir a lugar nenhum, não conseguem mais ter um momento reservado com ninguém, de privacidade. Todo mundo fica falando da vida da pessoa e muitas vezes falando coisas horríveis, coisas que nem são verdadeiras, não é? Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente quer, não é? Porque às vezes a gente recebe e aí não é bem aquilo que a gente imaginava, não é? Então, o que as redes sociais têm feito hoje? Tem feito pessoas comuns, como eu e você, pessoas serem levadas a fazer qualquer coisa em busca da fama, não é? Então a gente tem visto aí pessoas postarem mensagens de ódio, mensagens de sensualidade, fotografias, principalmente as mocinhas jovens, mocinha ainda muito jovem, na faixa de 9 anos, 10, 11, 12, 13, onde os pais, olha, pai e mãe, você que está me ouvindo, cuidado com o que você está fazendo e estimulando nos seus filhos. A mocinha de 10 anos, 11, 12, 13, 14, ela tem que se vestir de acordo com a idade, ainda é uma criança na cabeça. Então a Bíblia nos orienta a não despertar antes da hora a parte sentimental. Então muito cuidado. Você que gosta de vestir a sua menininha de 11, 12 anos como se fosse uma mulher e maqueia e a menininha fica toda maquiada e vestida com roupa sensual, curta, provocante, fazendo pose de sensualidade na rede social, e você acha isso bonitinho, você acha isso bacaninha, você acha até bonitinho como ela fica sendo desejada pelos outros menininhos ou pelos homens mais velhos. Tome cuidado com o que você está fazendo. Tome cuidado, porque isso de maneira nenhuma agrada a Deus e está jogando aquele jovem, aquela jovem num buraco perigoso, porque é esse buraco que leva a pessoa a querer fazer qualquer coisa para chamar a atenção. Então, muito cuidado, porque isso tem estragado a vida de muita gente. Por quê? Para essa pessoa, esse é o tesouro dela. Quando Jesus diz aqui, não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem e onde ladrões escavam e roubam. Um dos tesouros na terra, queridos, não é só o dinheiro, é a fama. Ah, mas pastor, a pessoa besteira, só porque ela tem 100 seguidores, 100 amigos, 200 amigos, isso é a microfama, queridos. É aquela pessoa que começa a ter muitos seguidores, olha, é muito perigoso. Até você que
que prega a palavra de Deus, você que gosta de abençoar vidas, muito cuidado você também. Começa a ter muita gente seguindo. Ore a Deus, sempre declare, porque vai ser natural que as pessoas comecem a te admirar. Isso é normal. O carinho das pessoas é uma coisa boa. Começam a te admirar, a te elogiar. Nunca esqueça de dar glória a Deus, porque a glória é dele. Se você está sendo usado por Deus para fazer alguma coisa de bom pelas pessoas, a glória é de Deus. Nunca esqueça disso. Nunca estufe o peito achando que você é uma pessoa especial, diferente. Porque lembre-se que Jesus diz que ele usa as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. Então não pense que você é alguma coisa, que você é uma pessoa muito culta, que conhece muito a palavra de Deus, muito poderosa no Senhor. Lembre-se que o poder vem dele, ele é poderoso, ele é todo poderoso. Todo poderoso, quer dizer, o que quer dizer todo poderoso? A gente fala as coisas e nem sabe direito o que é. Todo poderoso quer dizer que todo o poder que existe está nele e só nele. Em nenhum outro lugar há poder verdadeiro, absoluto, total. Então, se você é muito usado pelo Senhor, glória a Deus por isso. E glória a Deus mesmo. Então, cuidado. Cuidado para que você não... As pessoas elogiarem, amém, glória a Deus. Mas sempre no seu coração e também para as pessoas, enfatize que a glória é de Deus. Diga, declare, reconheça, né? E é isso que tem levado, queridos, as pessoas na rede social, muitas vezes a criarem polêmica, a se sensualizarem, né, antes do tempo, e depois do tempo também não é ruim. A criança antes do tempo é terrível, né? Porque você está jogando, você pai e mãe que não está vendo isso na sua filha, no seu filho, você está jogando a sua criança que não está preparada para enfrentar tudo o que decorre da sensualidade, não é? As propostas, a sexualidade antes do tempo, sem compromisso, a promiscuidade, o coração dilacerado, né? Você está levando de repente a sua criança a começar uma série de relacionamentos onde a cabecinha nem dela nem do outro está preparada, e isso vai provocar um coração amargo, porque quando não se está preparado, o que acontece? Se faz coisas erradas, se trai e é traído demais, né? E de repente um coraçãozinho muito jovem começa a ter muitos quilômetros rodados no amor e começa a se machucar, porque não tem maturidade para passar por um relacionamento. Um relacionamento é coisa séria, é uma outra vida que está compartilhando vida com você, não é? Não é só beijinho e abraço e carinho e vem cá meu bem. Tem toda uma carga emocional, tem todo um envolvimento que está por trás disso. Então a gente precisa estar ligado nisso. Então um dos tesouros que as pessoas têm buscado hoje na Terra, como Jesus nos orienta a não fazer isso, é a fama ou a microfama, não é? É ficar conhecido na rua, conhecido no bairro, popular, né? Popular na escola. Então, muito cuidado. E Jesus nos diz aqui no versículo 20, seguindo aqui, ele diz assim: mas, ou seja, pelo contrário, não é? Ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Olha aí, o tesouro que a gente tem que estar buscando, queridos, é o tesouro que está no céu. É lá que a gente tem que buscar acumular tesouros. E pastor, como é que eu acumulo tesouro no céu? É você, querido, primeiro entregando, tomando aquela primeira decisão, né? Eu quero entregar o governo da minha vida a Jesus Cristo. Renuncio ao cargo de presidente da minha vida e passo o cargo a Jesus Cristo. Então, essa é a primeira importante e necessária decisão. Segundo, é você começar a viver uma vida conforme ele orientou. E onde está essa orientação, pastor? Está lá na Bíblia, essa que nós estamos estudando aqui. Então vá seguindo a palavra de Deus, vá orando todos os dias, participe de uma igreja, vá nos cultos,
vá na escola dominical, aprenda, assista programas de rádio como esse e outros, e de rádio e de TV, que existem irmãos e irmãs pregando a palavra de Deus. Vá com tudo para cima do amor de Deus, se jogue nos braços de Jesus, e aí você vai estar acumulando tesouros nos céus. E aí, para encerrar, para combinar com aquilo que a gente começou a falar, você lembra que nós estávamos falando que nós medimos o tesouro, nós medimos os valores, o que é importante na nossa vida, com a quantidade de tempo que a gente dedica, não é, para cada coisa. Aí o versículo 21 diz exatamente isso, diz assim, porque, Jesus falando, hein? Porque, olha, atenção nesse versículo aqui, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Vou repetir, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Então nós vamos traduzir essa palavra que Jesus está falando. Onde está o teu tesouro? É onde está o teu valor. O que é importante para você. É o que nós estamos dizendo desde o início do programa, desde o bloco anterior. Porque onde está o teu tesouro, ou seja, onde está o teu valor, aí estará também o teu coração. O que é coração? Quando Jesus diz, quando alguém diz para você, fulano, bote o seu coração nisso aqui. Né? Você já viu isso na empresa, né? O chefe chegar para você, você precisa botar mais o coração aqui no trabalho. Ou então no jogo de futebol, você que joga, né? O colega, rapaz, bota o coração aí nessa jogada, tá muito mole, né? Ou então nos estudos, você que é filho, que é filha, sua mãe, seu pai chega, olha, você precisa botar o coração nos livros aqui para estudar. Está tirando nota baixa. Então, o que é o coração? É a dedicação, é o tempo que a gente investe numa coisa. Então, quando Jesus diz, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração, Jesus está dizendo, porque onde estão os teus valores, o que você realmente dá importância, que é o seu tesouro, aí estará também o teu tempo dedicado, ou seja, o teu coração. Não é? Que a gente não coloca o coração naquilo que a gente não dedica tempo. Né? Então, veja que fantástica essa palavra, simples, né? Como tudo que vem de Jesus, é uma simplicidade maravilhosa. Né? É simples, mas é profundo, completo, é para mudar a nossa vida. Então, o que nós estamos falando hoje? Pense nos seus valores, mas não fazendo um discurso assim, dizendo, pastor, meus valores são a família, meus valores são obedecer a Deus, meus valores são ter comunhão com Deus, ter intimidade com Jesus, cuidar, ser um bom funcionário, ser um bom profissional, ser honesto. Esses são os meus valores. Pense quanto tempo você tem dedicado a isso. Não diga da boca para fora, mas pense. O seu valor é ter uma família abençoada? Quanto tempo você tem dedicado à sua família? A ministrar sobre a sua família, a conversar com seu filho, sua filha, sua esposa, saber o que anda pelo coração deles, orar junto, colocar a mão. De repente você é uma pessoa ativa fora de casa, você na igreja impõe as mãos sobre as pessoas, ora, manda mal embora. Através de você, o nome de Jesus cura as pessoas no trabalho, mas em casa, como é que você está sendo? Como é que você está impondo? Eu sei que isso é muito batido, quase todo mundo fala isso, mas o que o Senhor Jesus está trazendo hoje para você é, resumindo todo esse tempo que a gente está falando aqui, olhe o seu tempo, pare de olhar o seu discurso, pare de olhar o que você fala, o que você diz que é importante, e comece a olhar aonde você tem gasto o seu tempo. Porque isso é o que realmente é a realidade do que você tem dado importância. E não o que você fala. Isso vale para mim também. Essa palavra veio do Senhor para você, para mim, para te abençoar e para me abençoar. Para a gente olhar o nosso tempo real que a gente tem gasto. E não aquilo que a gente acha que é falando. Né?
Então, glória a Deus. Eu queria orar pela sua vida agora, junto com você, pela sua e pela minha vida, para que a gente possa realmente criar raízes no nosso coração sobre essa palavra tão importante que o Senhor trouxe hoje. Então, vamos orar. Então vamos orar, queridos. Em nome de Jesus, eu peço que você feche os seus olhos onde você estiver. Vamos entrar na presença de Deus em oração, porque a presença dele já está aqui, queridos. Nesse momento, nesse tempo aí que nós estivemos falando, eu creio que o Espírito Santo esteve dirigindo o que a gente está falando, que o Espírito Santo está tocando na sua vida, naquilo que nós falamos hoje, indicado pelo Senhor Deus, pelo Espírito Santo. Então, Pai querido, em nome de Jesus, nós entramos na Tua presença, Paizinho, para Te agradecer por esse alerta, Pai. Para nos lembrar, Senhor, que, na verdade, os nossos valores, o nosso tesouro, não está, Pai, naquilo que nós dizemos que é, naquilo que nós falamos. Não, Pai. Pelo contrário, o nosso tesouro está, Senhor, naquilo onde nós colocamos o nosso coração, ou seja, onde nós investimos tempo, onde nós gastamos tempo. E aí, Pai, quando a gente olha para o que a gente fala que é importante, em comparação com a quantidade de tempo que a gente gasta nessas coisas, a gente acaba vendo, Senhor, quão distante está o que a gente fala do que a gente faz, Senhor. Oh, Pai, eu sei que esse tipo de palavra muitas vezes chateia, muitas vezes, e às vezes até é lugar comum, é tão batido isso, né? A gente dizer, Paizinho, que fala uma coisa e faz outra. Mas eu creio, Senhor, que se o Senhor trouxe isso hoje, principalmente principalmente trazendo o tempo que as pessoas estão investindo aí nas redes sociais, não pela rede social, Pai, não que seja uma coisa ruim, pelo contrário, é um veículo de comunicação precioso, abençoado, mas é pelo uso que as pessoas estão fazendo, Pai. Essa síndrome de artista, esse desejo descontrolado da pessoa expor a própria vida e abrir a sua intimidade e falar de coisas que deveriam ser guardadas e mostrar imagens sensuais, poses, caras e bocas, principalmente das pessoas mais novinhas, Senhor, já sendo tragadas para esse mar de sensualidade, pornografia, de erotização, Senhor, da criança. Eu repreendo isso em nome de Jesus, Pai. Repreendo, Pai, também esse engano que está consumindo o tempo das pessoas. É uma série de televisão, é uma novela, é o futebol, seja o que for, é ler notícia e ouvir notícia sem parar, seja o que for, Pai, porque quando o tempo da gente é consumido de forma desequilibrada, acaba sobrando, Pai, muito pouco tempo para te buscar, para orar, para falar contigo, para expor, para abrir o nosso coração para ti, Pai, para ouvir a tua resposta, principalmente, ó Deus. Que a gente está acostumado a orar só falando, Pai, pede, agradece, depois diz amém e vai embora. Na hora que o Senhor ia responder, a gente não está acostumado, Pai, a fazer um pouco de silêncio também para ouvir a tua resposta, a ficar te adorando e ficar assim com o lado espiritual aberto para ouvir o que o Senhor vai falar no nosso coração, Pai. A gente está acostumado a derramar sobre o Senhor nossos pedidos e agradecimentos e não dá espaço para o Senhor falar de volta. Então fica só um monólogo, não fica um diálogo, não é, Pai? Então, em nome de Jesus, eu peço, Espírito Santo de Deus, continua tocando esses corações que nos ouvem agora, esses ouvintes.
espalhados aí por tantos lugares. Toca, Senhor, esses corações, para que o Senhor possa trazer equilíbrio para essas vidas, para que a pessoa, sim, veja suas diversões, use as redes sociais, sim, veja sua televisão, suas séries, veja aquilo que lhe distrai, que lhe traz, faça o seu futebol, leia suas notícias, dê sua opinião política, participe de tudo, que o Senhor, afinal, o Senhor deu esse mundo para a gente poder usufruir dessas coisas, mas com equilíbrio, Pai, e que o principal valor da pessoa seja o Senhor, o principal valor da pessoa seja a Tua presença, o principal valor da pessoa seja o que o Senhor tem para dar para essa pessoa, a Tua direção, a Tua virtude, a Tua unção, Pai, em nome de Jesus. Que esses fogos que nós estamos ouvindo agora são fogos, Pai, que são para comemorar um futebol, para comemorar um time de futebol, mas que toda essa honra, toda essa glória, Pai, seja dirigida em primeiro lugar para o Senhor, como o Senhor mesmo disse, Jesus. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e as suas justiças, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Então, em nome de Jesus, Senhor, que o nosso tesouro, que o nosso maior valor esteja na comunhão contigo, em te servir e entregar o governo de nossas vidas ao Senhor. Esteja, Senhor, em cuidar da nossa família, cuidar dos nossos filhos, maridos, esposas, mães, pais, cuidar da nossa casa, cuidar das outras pessoas, amar o próximo como ao Senhor mesmo, como a nós mesmos, como diz a palavra de Deus, né? Como Jesus falou de maneira tão maravilhosa, Jesus dizendo: eu resumo todos os mandamentos e leis em 2. Que você ame a Deus acima de todas as coisas e que você ame ao próximo como a você mesmo. Então que assim seja feito na nossa vida, Pai. E assim eu ministro, ouvinte, na sua vida, em nome de Jesus. E se você concorda com isso e deseja, você diz amém e graças a Deus. Graças a Deus, querido ouvinte. Glória a Deus, a gente está junto aqui, sendo edificado por esse nosso querido Espírito Santo que nos dirige e que toca o nosso coração e nos abraça com tanto amor, não é? Então, muito bem, maravilhoso isso. Encerramos aí o nosso programa de hoje. Amanhã estaremos de volta. Nos acompanhe aí, estamos aí sempre nesse horário do almoço, de meio-dia às 14h, sempre de segunda a quinta-feira, aqui na Rádio Renovação FM, tá bom? É 89.1 aí no seu dial. E nos encontramos então amanhã para mais uma oportunidade de juntos mergulharmos aí na Palavra de Deus. Então fica na graça e na paz de Jesus. Até amanhã! Você acabou de assistir o programa Aprendendo a Palavra, trazido pelo Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Apresentação: Pastor Gilberto Costa e missionária Fátima Coimbra.